E aí, galera? Bom dia. Bom dia, beleza? Bom demais com vocês? Como é que nós estamos aí? Show? Então vamos lá? Vamos. Hoje é química, deixa eu explicar alguma coisinha para vocês. O que nós vamos fazer hoje, né? Então, gente, química hoje, amanhã, depois, tá? Então vamos fazer quarta, quinta e sexta de química, não se esqueçam disso. Hoje nós vamos começar falando de propriedades coligativas. Exclusivamente Enem, tá? A gente não vai fazer pensando em outros vestibulares e tal. Então, propriedades coligativas exclusivamente Enem. O que já caiu, não foram muitas questões, foram pouquíssimas questões. Então, pode dizer que é um assunto que a probabilidade dele estar na prova hoje é muito pequena. É muito, extremamente pequena. Extremamente pequena. Tá? Extremamente pequena. Então, a gente precisa falar da teoria, e depois que nós falarmos da teoria, a gente não vai entender na parte matemática de propriedades coligativas. Passou propriedades coligativas, pum, termoquímica. Aí é importante para a gente, aí a gente vai agarrar um pouquinho mais. Então vamos lá, vamos falar. Então primeiro eu quero que vocês entendam o seguinte. Então vamos supor, deixa eu colocar minha fotinha aqui, num cantinho, que eu vou precisar pegar algumas coisas aqui. Então vamos supor... Então coloquei um cilindro aqui, né? Um cilindro, só para imaginar que eu tenho aqui alguma coisa aqui dentro, né? Então tem um cilindro aqui dentro, e vamos supor que eu vou colocar dentro desse cilindro aqui uma determinada substância, tá? Uma determinada substância. Então, nós estamos falando de propriedades coligativas, tá? Determinada substância. O que nós já sabemos, galera? O que nós já sabemos? Nós já sabemos, né? Nós já estudamos isso, que aqui fora existe uma pressão atmosférica, né? Nós sabemos disso, que aqui fora existe uma massa de ar exercendo sobre esse meu sistema uma pressão que nós chamamos de pressão atmosférica. Perfeito? Então, está empurrando o sistema meu para baixo. Sim? O que acontece? Nós, se fosse aumentar isso aqui, vamos pegar aqui, vamos dar um zoom aqui. Então, se eu pegasse aqui uma pequena região desse meu líquido aqui, uma pequena região, vamos diminuir isso aqui. Uma pequena região desse meu líquido e fizesse um zoom, aumentasse isso aqui, o que eu iria ver? Iria ver partículas, né? Vamos pensar assim, ó, fazer bolinhas como se fossem partículas. Várias. Né? Eu fiz um zoom. Então eu aumentei, eu ampliei isso aqui algumas milhares de vezes, então houve uma ampliação e eu estaria vendo isso aqui. Só que essas partículas têm um tipo de interação entre elas. Então elas vão se interagir, vão se interagir, vão se interagir, vão se interagir. Então nós estamos interagindo. Mas sempre vai acontecer que uma ou outra vai se desprender, vai romper essas ligações intermoleculares, né? E vai ficar livre aqui, ó. Só que, para ela ganhar essa liberdade, ela tem que exercer... O que é pressão? Pressão não é força dividida? Ó, lembra o que é pressão? Pressão não é força dividida pela área. Então, quer dizer que elas vão ter que exercer uma força, no mínimo, igual à força que a atmosfera exerce sobre elas. Então, já que é força dividida por área, então vou dizer que elas vão ter que ter uma pressão
pelo menos igual à pressão atmosférica. Por quê? Se a pressão dela for inferior, o que vai acontecer? A pressão atmosférica vai falar assim para ela: epa, peraí, você não vai embora não, você vai voltar. Aí acontece o seguinte, que essas moléculas sobem, enquanto algumas estão se desprendendo, outras estão retornando. Então ali eu tenho um equilíbrio, tá? Então ali eu tenho um equilíbrio. Essa pressão que esse meu líquido, né, que os vapores desse meu líquido exercem, é chamado isso de pressão de vapor do líquido. Pressão de vapor. E essa pressão de vapor, galera, ela depende exclusivamente de duas coisas. Vamos colocar aqui duas coisas. Então, ela depende da minha temperatura. Então, se eu aumentar a temperatura, suponhamos que eu aumentasse a temperatura desse meu sistema aqui, fornecesse energia para essas moléculas, mais ligações dessas seriam rompidas, porque elas iam aumentar o grau de tração. Então, teria mais moléculas aqui no estado de vapor. Mais moléculas, maior força, maior pressão elas exerceriam, maior seria a pressão de vapor. Ou elas dependem também da minha substância. Não, vou colocar aqui, depende da minha substância. Então, substâncias diferentes, pressões de vapor diferentes. Por exemplo, a pressão de vapor da água é um, do álcool etílico é outro, da acetona é outra, do éter etílico é outra. Então, para cada substância, eu vou ter uma pressão de vapor a uma determinada temperatura diferente. Quanto maior a pressão de vapor de uma substância, maior a sua volatilidade. Ou seja, mais fácil vai ser a transformação dela do estado líquido no estado gasoso. Lembra que para acontecer essa ebulição, para acontecer essa volatilização, a pressão de vapor dos seus líquidos, né, dos gases dos seus líquidos, tem que ser igual ou superior à pressão atmosférica. Aqui que entra as suas aplicações. Concorda que se agora, a gente vai discutir uma por uma, concorda que se agora eu colocar uma outra substância aqui dentro, não volátil, e essa substância aqui, dependendo do seu caráter, ela atrair mais essas moléculas agora, ela vai ficar mais presa. Agora, o que acontece? Além de eu ter que quebrar as ligações entre essas moléculas, agora eu tenho um outro corpo, uma outra substância para eu romper. Então, quer dizer que eu vou ter menos pressão de vapor. Então, se eu adicionar uma substância ali dentro, eu vou fazer com que minha pressão de vapor diminua. Né? Se eu adicionar uma substância não volátil. Então, suponhamos que eu coloquei um sal. Quando você faz café, por exemplo, você já percebeu isso. Quem faz café é assim. Você começa a água a ferver, quando você adiciona açúcar, a água para de ferver. Por que ela parou de ferver? Porque ela diminuiu sua pressão de vapor. Essa adição desse soluto lá dentro fez com que a interação entre as moléculas soluto fosse maior, daí eu preciso de mais energia para romper essas ligações. Mais energia significa dizer maior temperatura de ebulição. Perfeito? Tá? Maior pressão de vapor, então vou colocar aqui, ó, maior pressão de vapor. Então, pressão de vapor de um líquido, ele é diretamente proporcional à sua volatilidade, né? Volatilidade. E é inversamente proporcional à sua temperatura de ebulição. Por quê? Se eu tenho uma substância que tem uma alta pressão de vapor, ela tem baixa temperatura de ebulição. Se eu tenho uma substância que tem baixa pressão de vapor, ela tem uma alta temperatura de ebulição, porque são inversamente proporcionais. Lembrando que a pressão de vapor ela depende da temperatura em que se encontra a substância e depende da substância também. Repare que eu não coloquei aqui a quantidade. Então, não depende da massa, não depende do volume. Tá claro? Fica claro, fica atento a isso. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre propriedades coligativas
E esse primeiro tópico que eu falei para vocês aqui é o que precisa ter para uma substância entrar em ebulição. E analisar isso microscopicamente. O que está acontecendo a nível micro que está fazendo observar isso a macro? Então, microscopicamente falando, essas substâncias no estado líquido estão se rompendo, essas ligações intermoleculares, estão passando para o estado gasoso. Quanto mais isso acontecer, mais vapores eu vou ter. Mais vapor, maior pressão. Consequentemente, quando essa pressão desses vapores, né, dessa transformação, dessa evaporação, nessa transformação do estado líquido, do estado gasoso, se iguala à pressão atmosférica, esse meu líquido entra em ebulição. Alguma coisa pode ser feita para diminuir essa pressão de vapor e, consequentemente, aumentar a temperatura de ebulição, que é o quê? Adicionar um soluto ao meu solvente. Se eu adiciono um soluto, além de eu ter as ligações intermoleculares entre os solventes, eu vou ter soluto-solvente também fazendo uma interação. E aí, então, eu vou precisar de mais energia para romper essa nova interação que surgiu agora. Então, se eu tenho mais energia, eu preciso diminuir a pressão de vapor desse líquido vai diminuir e, consequentemente, a temperatura de ebulição vai aumentar. Tá? Agora nós vamos para o nosso slide. Tá? Então, primeiro, discutir com vocês a ideia para trazer vocês para esse mundo microscópico e agora nós vamos levar para vocês para a ideia teórica disso, trabalhando macro, e em volta e meia eu trago aqui para o micro, para que vocês consigam entender. Show? Então vou pausar aqui e vou abrir o meu slide. Jonas, é tipo o sal? Tipo um sal. Quando eu falo de soluto não volátil, eu não quero que vocês fiquem pensando que exclusivamente estou falando de sólidos, mas o sal, o açúcar são exemplos disso. Claro que quando eu falo de sal, eu estou falando de um soluto iônico. Aí nós vamos ver que os cálculos seriam diferentes. Mas eu não vou trabalhar a parte quantitativa das propriedades coligativas, porque não é um assunto recorrente. Tá? Nunca caiu no Enem a parte quantitativa. E nem vai cair. Tá? Nem vai cair. Pode ficar tranquilo que não vai cair. Deixa eu abrir aqui o nosso slide. Coisa rápida. Tá, gente? Ó, então, essa semana eu termino propriedades coligativas com vocês e já vou dar uma pincelada em termoquímica, tá? Já vou começar a falar de termoquímica com vocês. Então, a semana que vem a gente termina a termoquímica e a gente entra para cinética. Depois de cinética, equilíbrio químico. E depois, pilhas, depois radioatividade. Ó, vamos chegar ao final, hein? Tá? Tá indo. Quando bater em orgânica, você vai ver que vai ser assim, ó, bluf, rápido. Propriedades coligativas. Só estou abrindo o slide aqui, é coisa rapidaço para a gente, tá? Então, vamos voltar. Tá aí o meu slide, propriedades coligativas. A parte analítica. Não se esqueçam disso. É a parte analítica ou a parte descritiva. A parte analítica não precisa estudar. Não há necessidade de estudar a parte analítica. Então, vamos lá. Galera, então, comigo. Primeiro, vamos entender, então, de novo, o que é a pressão de vapor. Então, olha só. Eu tenho um líquido ali, vamos trabalhar com a água, né? Gente, a água é um solvente universal, né, cara? Então, a nível médio, a nível de Enem, a água vai aparecer em todas as questões que vou trabalhar com soluções, com coeficiente de solubilidade, equilíbrio químico, pH, pOH, tal, é a água. Então a água vai estar aí para a gente sempre. Então nós vamos pensar que nós temos um líquido que se encontra em um recipiente fechado e que entre um líquido e a tampa há um vácuo. Perfeito? Então esse líquido se encontra aí, né, a pressão de vapor dele é 0 e ele está a 20 graus Celsius. O que vai acontecer com o tempo? Com o tempo, galera, parte do estado líquido dessa substância vai passar para o estado gasoso. Então, o que vai acontecer? Esses vapores desses líquidos vão exercer uma pressão sobre essa tampa.
E eu colocando um manômetro aqui para medir essa pressão, a pressão deu 17,5 milímetros de mercúrio a 20 graus Celsius. Vocês estão vendo que a essa temperatura aí, se for a nível do mar, a pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio. Então, vocês estão vendo que a água, por exemplo, se eu abrir esse tampo aqui, ela não vai ferver a 20 graus Celsius. Então, a definição de pressão de vapor de um líquido é a pressão que o vapor exerce no equilíbrio líquido-vapor. Então, você está vendo que aqui, ó, a mesma quantidade de moléculas que está passando para o estado gasoso é a mesma quantidade de moléculas que está passando para o estado líquido. Então, aqui eu tenho um equilíbrio dinâmico, ou seja, as moléculas continuam passando para o estado gasoso, mas a mesma quantidade retorna a ser líquido. Então, aqui eu tenho um equilíbrio dinâmico. Nesse estado de equilíbrio, onde o número de moléculas que passam do estado líquido para o estado gasoso se iguala à quantidade de substâncias gasosas que retornam a ser líquido, quando eu meço esse valor de pressão que esses vapores exercem, eu chamo isso de pressão máxima de vapor. Tá? Quais são os fatores que influenciam a pressão de vapor? Então, a primeira coisa que eu disse para vocês, olha só, a substância. Vocês estão vendo que numa mesma temperatura, a água exerce 17,5 milímetros de mercúrio, enquanto o éter 442. Vocês estão percebendo que o éter tem uma pressão de vapor maior do que a água. Então, as substâncias se envolvem. Na realidade, a gente consegue falar isso analisando a natureza desse líquido por ligações intermoleculares, que nós já discutimos lá no passado. Nós sabemos que, né, o éter ele faz ligações do tipo de polo, enquanto a água faz ligação de hidrogênio. Nós sabemos que as ligações de hidrogênio são ligações muito mais fortes do que a ligação de polo. Por isso que o éter ele é mais volátil do que a água. Uma outra condição também que vai influenciar é a temperatura. Vocês estão vendo que a 20 graus Celsius, né, era 17,5, a 27, 26 e a 47, 79 milímetros de mercúrio. Então, se eu aumento a temperatura de um determinado líquido, eu aumento também a sua pressão de vapor. Perfeito? E aí, mesmo que a termoquímica é a próxima matéria, nós já vimos em algum momento o que são processos endotérmicos e processos exotérmicos. Então, como a conversão do líquido em vapor, chamar de vapor, não vamos chamar de gás aqui, a transformação de um líquido em vapor, tá? Ela é um processo endotérmico, é um processo que precisa de energia. Logo, se eu aumento a temperatura, eu estou aumentando o aporte energético. Consequentemente, o número de moléculas que vão sair do estado líquido para o estado gasoso vai ser maior e, automaticamente, eu vou aumentar a minha pressão de vapor. Tá? Então, a gente consegue fazer um gráfico mais ou menos assim. Pensando na água, por exemplo, a 20 graus Celsius, a sua pressão de vapor é 17,5, a 27 ela se tornou 26 e a 47 ela se torna 79 e a partir daí ela se aumenta exponencialmente. Quando eu chegar a 100 graus a nível do mar, nós vamos perceber que a sua pressão de vapor é igual à pressão atmosférica, logo esse líquido entra em ebulição. Show? Galera, a pressão de vapor ela não depende do volume do líquido. Então, se eu tenho 1 litro, se eu tenho 2, se eu tenho 10, se eu tenho 20, se eu tenho 50, não depende. Aí vocês me perguntam assim, professor, mas se eu pegar um copo de água e deixar um copo, 200 ml de água, deixar dentro um copo e pegar esses mesmos 200 ml e jogar na varanda, eu vou perceber que o da varanda vai secar mais rápido do que o do copo. Então, quer dizer que a pressão de vapor lá é melhor? Não. É porque lá tem uma área de contato maior. Logo, a quantidade de energia que ela está recebendo do ambiente é maior. Logo, esse processo aumenta. Perfeito? Então, o processo de evaporação lá vai ser maior do que no copo, mas não alterou a pressão de vapor. Tá? Professor, o que precisa ter para que esse líquido entre em ebulição? Primeiro, esse líquido precisa ser aquecido. Depois que ele ser aquecido, vai formar pequenas bolhas,
que são os próprios vapores desses líquidos. Então, quando você olha uma água fervendo, você vai olhar aquelas pequenas bolhas, essas bolhas elas saem, né? Elas causam aquela certa turbulência. E essas bolhas, quando vocês percebem no recipiente, elas ficam aderidas à parede do recipiente. Se você olhar num recipiente transparente, quando está fervendo, elas ficam aderidas à parede do meu recipiente. E aí, né? Quando a pressão desses vapores, né, se iguala à pressão externa, o que acontece? Elas conseguem vencer a barreira da pressão atmosférica e elas vão embora. E esse fenômeno é que nós chamamos de ebulição. Tá, galera? Então, olha só, galera. Se a pressão externa diminui, a minha temperatura de ebulição também diminui. Se a pressão externa aumenta, a temperatura de ebulição também aumenta. Professor, como assim? Não entendi muita coisa, não. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se eu pego um determinado recipiente com água e levo ele lá para o pico da neblina, por exemplo, né, lá a pressão atmosférica é menor. Automaticamente, o que vai acontecer? A temperatura de ebulição lá também será menor. Agora, se eu pego esse meu líquido e levo ele para uma panela de pressão, a pressão atmosférica no interior da panela é maior. Logo, eu aumento a sua temperatura de ebulição da água. Por isso que meus alimentos cozinham mais rápido na panela de pressão. Por quê? Porque a temperatura de ebulição da água lá dentro é superior à temperatura de ebulição da água fora da panela de pressão. Eu tenho um gráfico para mostrar para vocês. Só preciso encontrar. Ele assim, não está 100% não, mas dá para entender muita coisa. Aqui embaixo. Ele tem mais propaganda do que qualquer outra coisa, mas dá para entender, tá, gente? O objetivo é a gente tentar entender isso aqui. Pressão de vapor. Não está muito ruim, né? Espera um minutinho. Isso. Deixa eu voltar. Gente, olha só, tem muitas propagandas, mas eu quero que vocês se concentrem. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Pronto. Eu quero que vocês se concentrem aqui, tá? Por favor. Só aqui onde está o meu cursor. Galera, o que é isso aqui? Isso aqui é como se fosse uma bomba a vácuo. Repare, gente, que nessa situação que eu estou aqui, ó, eu estou numa situação de pressão a 10, né? Essa pressão tem quilopascal, né? Quilopascal. A pressão atmosférica aqui está em torno de 10.000 quilopascal, né? 10 quilopascal, 10.000. São 100.000 na realidade, né? E aí eu vou diminuir isso aqui para zero, ó. Deixa eu ver se eu consigo retornar isso aqui para zero. Ó, eu diminuí a minha pressão. Vocês estão vendo que naquela pressão ali, a temperatura de ebulição da água está em torno aqui, ó. Se vocês olharem o termômetrozinho aqui, ó, a temperatura de ebulição está aqui, ó. Ó, a curva de ebulição em torno de 20 e um pouquinho, ó. Tá vendo aqui, ó? 20 e um pouquinho. Ó, 0, 20, 30, sei lá, 34 graus. Aí, à medida que eu vou aumentando a pressão atmosférica, olha só, vamos colocar uma pressão atmosférica igual à pressão que é 100, né? Na pressão não é 100? Ó, pronto. Não cheguei a 100 ainda, não. Não, cheguei a 100. Então, olha só a minha pressão atmosférica, 100 kPa, ou seja, 100.000 newtons por metros quadrados. Então, quer dizer que a nível do mar, a temperatura de ebulição da água vale 100.
Essa bomba que aparecendo aqui no exercício, no simulador de vocês, essa aqui é uma bomba a vácuo. Qual é a função dessa? Aqui, então, aqui eu tenho uma cópula de vidro, né? Eu estou tirando o ar daqui de dentro, eu estava tentando tirar o vácuo. Então, para eu diminuir a pressão, eu tenho que ligar essa bomba a vácuo para eu fazer o quê? Para eu tirar o ar lá de dentro. Então, se eu diminuir a pressão lá dentro, a temperatura de ebulição da água vai diminuir. Agora, olha só, eu vou colocar isso dentro da panela de pressão. O que acontece com a temperatura de ebulição da água? Ela vai aumentando. Então, ó, se eu estou dentro de uma panela de pressão, suponhamos que eu estou a 118 kPa, 118 mil newtons por metro quadrado de pressão, uma pressão superior à pressão atmosférica a nível do mar, a temperatura de ebulição da água já é superior a 100. Então, à medida que eu aumento a pressão externa, eu aumento, consequentemente, a temperatura de ebulição. E nós já aprendemos o quê? Nós aprendemos que a pressão atmosférica diminui com a altitude. Então, quanto mais alto eu estiver, menor será a pressão atmosférica. Logo, menor será a minha temperatura de ebulição desse líquido. Eu não posso confundir uma coisa. A temperatura de ebulição e cozimento são inversamente proporcionais. Maior a temperatura de ebulição, o cozimento mais rápido. Menor temperatura de ebulição, cozimento mais lento. Tá? Então, o exercício do Enem já falou sobre cozimento de alimentos. Então, se eu cozinhar um alimento na panela de pressão, ele vai ser mais rápido que na panela convencional. Mas por que é mais rápido, professor? Porque a pressão atmosférica no interior da panela é superior à pressão atmosférica externa. Automaticamente, a temperatura de ebulição da água é maior. Maior temperatura de ebulição, mais rápido o cozimento. Por isso, aí eu digo assim, professor, por que se coloca sal na água para cozinhar o macarrão, por exemplo? Ele vai cozinhar mais rápido? Vai. Professor, você não disse que se você adiciona um soluto, você não diminui a pressão de vapor? Sim. Se eu diminuir a pressão de vapor, eu vou aumentar a temperatura de ebulição. Então, aquela água com sal, ela ferve a uma temperatura superior a 100 graus Celsius. Logo, o cozimento será mais rápido na água com sal do que na água pura. Não se esqueçam disso. É isso, é esse caminho que, se o Enem for cobrar, ele vai seguir. Tá? É esse caminho. Se o Enem for cobrar, ele vai seguir este caminho. Show? Alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Fala para mim aí. Junassi, repete o que você falou aí de novo. E você falou no final. Então, o que eu disse? Vamos recapitular. Então, pensar em pressão atmosférica primeiro. Então, vamos escrever aqui. Ó. Pressão atmosférica. Ela é inversamente proporcional à minha altitude. Então, quanto mais alto eu estiver, menor será a minha pressão atmosférica. Perfeito? Já discutimos isso lá em hidrostática, só para relembrar, não tem problema. Só para relembrar. Se eu estou mais alto, perfeito? Show. Sim? Lembra que a pressão atmosférica também depende da gravidade. Se a minha gravidade diminui, minha pressão atmosférica também diminui. Então, minha pressão atmosférica, vou viajar um pouco mais agora pensando em Enem, tá? Ela é diretamente proporcional à minha gravidade. Sim? Não posso esquecer disso. Show. Eu disse para vocês que a minha pressão atmosférica, se eu aumento ela, eu aumento a minha temperatura de ebulição. Então, quer dizer que ela é diretamente proporcional à minha temperatura de ebulição de um líquido. Então, maior a pressão atmosférica, maior a temperatura de ebulição. Se eu aumentar a altitude, o que acontece com a pressão atmosférica? Diminui. Se diminui a pressão atmosférica, diminui a temperatura de ebulição. Então, quanto mais alto eu estiver, menor será a temperatura de ebulição desse líquido. Tempo de cozimento. Vou colocar aqui, ó. Tempo de cozimento. O tempo de cozimento de um alimento, ele é inversamente proporcional à sua temperatura de ebulição. Maior temperatura de ebulição daquele líquido,
menor tempo ele vai gastar para cozer. Ou seja, se eu levo esse alimento para a panela de pressão, ele vai cozinhar mais rápido. Por que que ele cozinhou mais rápido? Porque a pressão atmosférica no interior da panela é maior. Se é maior a pressão atmosférica, é maior a temperatura de ebulição desse líquido. Maior temperatura de ebulição, menor tempo de cozimento. Então, esse gancho aqui, ó, que eu preciso saber, se o Enem for cobrar, ele vai cobrar nessa linha de raciocínio. Show? Entendi. Feito? Galera, e aí, eu não posso esquecer do que nós já falamos de antes da pressão de vapor. Lembra, ó, a pressão de vapor ela é inversamente proporcional à temperatura de ebulição. Maior a pressão de vapor de um líquido, menor sua temperatura de ebulição. Então, vamos pensar. E vocês perceberam que a pressão de vapor ela depende também da adição de um soluto. Nós vamos ver mais daqui a pouquinho. Se eu adicionar um soluto não volátil a um líquido, o que acontece com a sua pressão de vapor? Diminui. Se diminui a pressão de vapor, o que acontece com a temperatura de ebulição dele? Aumenta. Se aumenta a temperatura de ebulição, o que acontece com o tempo de cozimento? Diminui. Então, só eu adicionar um sal à água vai fazer com que a temperatura de ebulição dessa salmoura, agora dessa água com sal, aumente, vai ser superior a 100 graus Celsius. Eu aumentando a temperatura de ebulição dessa solução agora água-sal, vai fazer com que meus alimentos cozinhem mais rápido. Então, olha a minha aplicação no cotidiano. A tia, a avó lá do interior, ela coloca sal na água para fazer o macarrão. E depois ela vai lavar o macarrão. Ou seja, ela vai remover tudo aquele sal. Então, para que ela colocou o sal? Para perder? Não, para diminuir o tempo de cozimento. Sem saber, ela fez isso. Galera, seguindo. Tendo em vista o momento em que o líquido se encontra em equilíbrio com seu vapor, leia as informações a seguir. A evaporação e a condensação ocorrem com a mesma velocidade? Está em equilíbrio. O que vocês acham? Isso é conceitual, né? Eu falei para vocês que a pressão máxima de vapor ela é medida no momento em que a velocidade com que o líquido se transforma em gasoso se torna igual à velocidade que o gasoso volta a ser líquido. Nesse momento que eu meço a sua pressão máxima de vapor. É verdadeiro. Não há transferência de moléculas entre o líquido e o vapor. Ele está falando que uma molécula não pode sair de um lugar para o outro. Isso é falso. Ocorre sim. As reações continuam acontecendo, mesmo que macroscopicamente você não vai perceber variação de volume. Mas elas continuam acontecendo, só que elas acontecem na mesma velocidade. 3. A pressão de vapor do sistema se mantém constante durante esse processo? Verdadeiro. Por que é verdadeiro, professor? Porque se o número de moléculas de líquidos continua a mesma, que se transforma em gás, então quer dizer que os vapores que eu tenho ali vão continuar mesmo. Então, automaticamente, a força que eles exercem continua a mesma, automaticamente a pressão que eles exercem também será a mesma. A concentração do vapor depende do tempo. Ele quer dizer o seguinte, com o passar do tempo eu vou ter mais vapores ou eu vou ter menos vapores? Se atingir o equilíbrio, gente, o equilíbrio ele é constante, tá? Então isso é falso, tá? Isso é falso. Se ele falou que estava em equilíbrio, se está em equilíbrio, a quantidade de moléculas que sai de um estado para o outro e volta tem que ser sempre os mesmos, então essa concentração não pode mudar. Então aí eu tenho como verdadeiro 1 em 3. Né? As falsas são 2 e 4 e verdadeiras são 1 em 3. Show? Aqui, gente, ó, as curvas de pressão de vapor de éter dietílico e etanol são dadas abaixo. Né? São dadas abaixo. Aí agora eu pergunto, quais os pontos de ebulição dessas substâncias na cidade de São Paulo? Pressão atmosférica 700 milímetros de mercúrio. Olha que fácil. Então, primeiro, ele disse pra gente, né? Ele falou assim, éter etílico e etanol. Gente, comigo agora, comigo.
comigo. Não coloquei A e B ali. Qual o gráfico que representa o éter dietílico? O vermelho ou o verde? Você já tem condições de falar isso para mim. O vermelho ou o verde? Estou aguardando. Vermelho ou verde? Dou-lhe uma. Quem é etanol e quem é o éter? Dou-lhe duas. E aí, ninguém vai participar? Cadê? O Anthony tá aí, não? Cadê, galera? Fala comigo, conversa comigo. Troca ideia comigo. Então, gente, olha só. A pressão de vapor está diretamente relacionada às características moleculares, características atômicas dessa substância. O etanol, ele tem hidroxilo lá no final, então ele faz ligação de hidrogênio. Logo, ele vai ter uma pressão de vapor menor. Ele é menos volátil do que o éter dietílico. Então, se vocês perceberem, o gráfico de vermelho ele está mais acentuado. Então, ele é o éter. E o verde é o etanol. Lembra, gente, eu estou interagindo ligações intermoleculares com essa matéria. Eu não posso deixar esse conhecimento de lado. Ligações intermoleculares caem muito. Então, ó, se eu quero 700, olha só, 700 está aqui. Ó, 700 está aqui. Eu vou fazer aqui até tocar o gráfico. Está aqui, ó. A temperatura de ebulição do éter seria 30 e do etanol seria em torno de 75 graus. Show? Então, a gente faz isso, toca 30 em torno de um pouquinho acima de 75, vai dar 76 graus aproximadamente. Então, éter dietílico 30 e o etanol em torno de 75, dá um pouquinho acima de 75. Tá? Agora, se eu troco a pressão de vapor a 500 miligramas e a 50 graus Celsius, qual o estado físico de cada substância? Vamos analisar? Olha, 500 milímetros de mercúrio, o éter ele sai do estado líquido para o estado gasoso a 20 graus Celsius. Se eu estou a 50, eu não tenho mais éter líquido. O éter já passou para todo o estado gasoso. Só que, olha só, eu teria, olha só, para que o etanol saia do estado líquido para o estado gasoso, a sua pressão de vapor tem que se igualar à pressão na atmosfera, que nesse caso era 500. Ainda não se igualou, então quer dizer que o álcool continua líquido. Então está aqui, éter dietílico vapor e etanol líquido. Observaram? Então, olha, eu não dei ponto de fusão, não dei ponto de ebulição. Estou trabalhando com pressão atmosférica e pressão de vapor. Então, aqueles exercícios que a gente trabalhava, que eu dava pressão de vapor, ponto de fusão e ponto de ebulição, eu estou analisando agora quimicamente de maneira diferente. Eu não te dou essas duas temperaturas, essas duas fatores de temperatura, eu te dou um gráfico de pressão, temperatura, e nós temos que ter capacidade de analisar qual vai ser as suas respectivas temperaturas de ebulição para cada pressão externa. Tá? Então, estão vendo que eu estou avançando os nossos conceitos de química. Galera, um estudante utilizando equipamento especial aqueceu dois líquidos, o líquido A e o líquido B, nas mesmas condições. Monitorou a temperatura e descreveu de forma gráfica a relação da temperatura com o tempo decorrido no experimento. Então, começaram a usar a mesma temperatura. Vocês estão percebendo que A mudou de estado físico a uma temperatura superior a B. Se eles estavam líquidos, não quer dizer que essa transformação que eu tenho aqui, ó, e aqui, é a evaporação, é a ebulição. Então, quer dizer que a temperatura de ebulição de A está aqui, vou colocar aqui a temperatura de ebulição de A, e aqui estaria a minha temperatura de ebulição de B. Se eles estão nas mesmas condições, então quer dizer que a temperatura de ebulição de B foi menor. Se a temperatura de ebulição é menor, o que significa dizer? Para as mesmas condições de pressões externas. Quer dizer que o líquido B tem uma pressão de vapor superior à de A. Quer dizer que B é mais volátil que A. Tá claro? Só o gráfico, olha as informações que eu tirei. Agora, ele concluiu em sua pesquisa fazendo as seguintes afirmações. O líquido B tem pressão de vapor mais baixa que o líquido A? Não, nós aprendemos que
Maior pressão de vapor, menor temperatura de ebulição. Não é isso que está falando isso. 2. O líquido A permanece no estado líquido por um intervalo de tempo maior. Vamos ver? Ó, o líquido A permanece no estado líquido, né, por um intervalo de tempo maior que B. Sim, ó, enquanto B já começou a passar por estado, aqui eu tenho uma mudança de estado, então não posso falar isso, né? Então ele demorou mais para chegar do estado, começar a mudar de estado. Somente o líquido B pode ser uma substância pura. Na realidade, eu nem poderia afirmar que nenhuma das duas estão, porque para ser substância pura tem que ter ponto de ebulição e ponto de fusão constante. Mas eu posso considerar isso aqui. Então vamos analisar? Somente a 2 está correta. Tá? Por quê? A 3 está completamente correta, porque eu não posso afirmar que uma substância é pura somente analisando seu ponto de ebulição, que poderia ser uma mistura azeotrópica, como água e álcool. Tá? Então, somente a 2 está certo. Perfeito, galera? Então, ó, teoricamente. Então, quando eu falo de propriedades coligativas, né? Quando eu falo de propriedades coligativas, o que eu quero que vocês... Quando eu falo de propriedades coligativas, eu quero que vocês entendam microscopicamente o que eu estou falando, tá? Microscopicamente o que eu estou falando. Então, ó, deixa eu consertar aqui no microfone. Então, o que são propriedades coligativas? São propriedades observadas em uma solução quando comparada com seu solvente puro, que depende apenas da quantidade de soluto que eu adicionei. Isso que é propriedades coligativas. Vocês perceberam que até agora eu só estou trabalhando de maneira teórica, tá? Eu não botei número e nem vou colocar esse número na história para gente, porque não há necessidade. As propriedades coligativas são divididas em 4. Tonoscopia, que estuda a alteração da pressão de vapor de um líquido em relação à adição de um soluto não volátil. Crioscopia, que estuda a alteração da temperatura de fusão ou temperatura de congelamento, como queiram, com a adição de um soluto. Vamos entender por quê. Que países que têm inverno muito rigoroso se joga sal nas ruas. Ebulioscopia, que é a alteração da temperatura de ebulição de um líquido acarretada pela adição de um soluto não volátil a esse solvente. E osmometria, que é a alteração da pressão osmótica desse líquido pela adição de um soluto não volátil a esse solvente. Tá? Então, tem cálculo para isso, tá, gente? Eu consigo matematicamente descobrir, pela quantidade de substância que eu coloquei de soluto, qual vai ser a nova temperatura de ebulição, qual vai ser a nova temperatura de fusão para esse líquido, mas a gente não precisa se preocupar com esse cálculo, ele nunca cobrou e acredito que nunca vai cobrar. Paramos aqui, amanhã a gente continua a partir daqui e encerra propriedades coligativas amanhã. Tá? Tranquilo? Alguma pergunta? Não se esqueça do que eu disse até agora, nessa nossa análise microscópica. Alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo, né? Então, gente, olha só, tenha um ótimo dia. Já são quase 11 horas, né? Daqui a pouco vocês vão almoçar. Eu vou mandar para... Eu estou preparando lista para vocês de física e listas de química também, tá? Então, eu acredito que... Eu tirei aquela semaninha que tirou de recesso, eu tirei para descansar. Né? Nós estamos nos adaptando a um novo tipo de trabalho, então... Nessa matéria, por exemplo, eu não ia fazer slide, eu iria escrever isso num quadro, desenhar num quadro, é muito mais prático para mim. E aí, mas eu preciso, né, os bastidores é muito mais árduo do que simplesmente chegar aqui e apresentar um slide e tal, e já foi. Então eu tirei aquela semana para descansar também, e aí eu deixei tudo parado. Mas só que agora eu vou estabelecer, já estou preparando exercícios, vou mandar a lista de exercícios para vocês de vários conteúdos que já trabalhados, né? Os exercícios que eu acho que é mais importante. Então, já separei exercício de gravitação, já separei exercícios para vocês de estudos gases, primeira lei e segunda lei da termodinâmica. Estou trabalhando exercícios tanto de Enem quanto de vestibulares, na maneira que eu acho que vai cair no Enem.
Já preparei exercícios para vocês de propriedades coligativas, de soluções, eu acho que eu já enviei, se eu não enviei, vou reenviar, né? E já estou preparando também, já fiz o download da lista de exercícios de termoquímica. Primeiro as questões de vestibular, depois as questões do Enem. E aí eu vou alimentar vocês com essas listas para que vocês possam estar colocando essa matéria sempre em dia. Tá? Eu acredito que agora físico-química é mais tranquilo. Eu gosto mais de físico-química do que de química geral. Eu acho que físico-química tem muito mais aplicabilidade no cotidiano, mesmo que eu precise, em algum momento, ter que voltar lá no conceito, como eu tive que voltar agora ligações intermoleculares, mas eu prefiro físico-química. Tá? Então, ó, ótimo dia. J10 aqui, partiu e até amanhã. Não faltem a aula, tá? Por favor.